Olá, mulheres e homens abençoados do Senhor. É uma honra estar mais uma vez aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, compartilhando, né? E hoje, o tema para nossa reflexão é sobre sabedoria. E aí eu já gostaria de lançar a primeira pergunta desse nosso vídeo. Será que somos sábios? E para começar também essa nossa reflexão, além dessa pergunta, eu quero ler junto com vocês o livro de Jó, capítulo 28. Vamos acompanhar do versículo 12 ao versículo 22. Então, Jó 28, começando no 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa a prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino, ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Onde está a sabedoria? Onde está? Será que somos sábios? Não é difícil a gente associar a sabedoria com a idade, né? E é o que muitas vezes nós confundimos, a sabedoria com uma experiência de vida, né? O passar dos anos, ela nos dá experiência, mas não quer dizer que nós somos sábios. Tem pessoas que aprendem errando, outras aprendem com o erro de outras pessoas e tem algumas pessoas que parecem que nunca aprendem. E esse versículo, esse último que nós lemos aqui, o 22, ele fala, o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Então, a destruição, o abismo, a morte, ela pode até ter ouvido falar sobre a sabedoria, mas não teve sabedoria para de repente se desviar da destruição ou do próprio abismo. E lá em Eclesiastes 2, 26, Salomão ele separa a sabedoria do conhecimento e da felicidade. Aqui hoje nós não vamos focar na felicidade, né? Vai ser realmente no conhecimento, na sabedoria. Mas se a gente for pensar na felicidade, realmente tem muitas pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente, né, ali, intelectuais, que aparentemente têm muita sabedoria ou muita vivência, muito conhecimento, mas que não são felizes, né? Então, se Salomão ele conseguiu separar a sabedoria do que é conhecimento, do que é felicidade, é porque realmente, né, elas não são a mesma coisa. E não quer dizer que a sabedoria e o conhecimento vai trazer a felicidade, né? E nós temos, sim, intelecto, inteligência, né? Deus nos fez seres pensantes, nós raciocinamos, né? E por mais inteligentes ou intelectuais que o homem possa ser, nada se compara com a sabedoria de Deus. Nada se compara. A sabedoria de Deus a gente não pode medir, a gente não pode contar, né? E aí eu quero ler com vocês, vamos ler lá em Eclesiastes 2, 26, que Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Tem algumas traduções que ainda falam que Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer. Então aqui Salomão ele separou bem, né, a sabedoria do conhecimento e do prazer. Então todas essas coisas o homem dá ao homem que agrada ao Senhor. E lá no Salmo
147, 5. Diz assim: Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso o seu entendimento, não se pode medir. Então, o entendimento, a sabedoria do Senhor, ela não pode ser medida. E em Provérbios 15, 33, ainda diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. E para alcançar essa sabedoria, ter um pouquinho de acesso a essa sabedoria do Senhor, nós precisamos então temer ao Senhor. E o temor do Senhor é o que vai dar início ao acesso dessa sabedoria. E o temor, nós precisamos, para temer ao Senhor, é somente com o quê? Com a humildade. Então, a humildade, ela precede a honra. Então, sem a humildade, você não vai ter como alcançar a sabedoria do Senhor. Porque primeiro nós precisamos ali nos humilhar, né? A humildade de reconhecer que o homem, por mais sabedoria que ele tenha, por mais intelecto ou estudo, por mais inteligência, né, que ele tenha, ele não tem a sabedoria de Deus, que Deus é a fonte inesgotável de toda a sabedoria. Então nós precisamos ter a humildade para reconhecer que nós precisamos, que nós não temos sabedoria suficiente, que nós não temos a inteligência suficiente, que nós não sabemos de tudo, muitas vezes como nós pensamos, até mesmo com o passar dos anos, ou com muitos estudos. Não adianta, o estudo, né, do homem, o intelecto do homem é muito diferente daquilo que vem de Deus. E para alcançar é necessário temer ao Senhor. Temer ao Senhor é somente quem é humilde para reconhecer. E aí sim vem a honra, que aí a honra você recebe do Senhor essa sabedoria, a sabedoria que nos dá instrução para viver nessa vida, é a sabedoria que vai nos conduzir. E aí quando nós entendemos e aceitamos que a sabedoria de Deus ela é diferente do conhecimento do homem, aí nós conseguimos dissociar aquilo que é de Deus daquilo que é meu. Então aquilo que é do Espírito daquilo que é da carne, da nossa vontade, aquilo que eu absorvi realmente da palavra de Deus, aquilo que eu absorvi de Deus, aquilo que eu aprendi de Deus, aquilo que eu aprendi com Deus, caminhando com Deus, daquilo que eu aprendi com o mundo. E aí a gente consegue enxergar a diferença que Salomão colocou entre a sabedoria que tem ali, né, que vem de Deus, entre um conhecimento que vem de Deus, que é Deus quem pode nos dar. E o próprio Salomão ele fala, né, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e que antes da honra, você precisa ali ter a humildade, você precisa ser humilde. E não dá para falar de sabedoria sem falar de Salomão, né? Do próprio Salomão que a gente leu agora ali algumas coisas. Então, Salomão, filho de Davi, né? O rei Davi, o homem com o coração segundo o coração de Deus. E Davi, antes de morrer, ele instruiu Salomão, seu filho, para que ele guardasse os preceitos do Senhor. E aí hoje, então, a gente vai ficar em 1 Reis. Então, 1 Reis, o capítulo 3, principalmente ali o capítulo 3, mas vai até o 11, que nós vamos passar por alguns fatos aqui em Reis. Então, se você já quiser abrir sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3. Vou deixar aqui aberto. Então, assim, aqui nesse capítulo 3, ele fala, né? Diz na palavra que Salomão amava o Senhor e que andava nos preceitos do Senhor, que seu pai Davi havia instruído. Então, na palavra, diz que Salomão até ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. E esse ato de oferecer 1000 holocaustos ao Senhor demonstra ali submissão e temor, né, do Salomão. E a palavra diz que Salomão amava o Senhor. Tanto que o Senhor, neste dia, foi o dia que o Senhor apareceu a Salomão e perguntou o que ele queria. E se você estivesse no lugar de Salomão, o que você teria? Imagina Deus te fazendo uma pergunta. O que você quer hoje? Magali, o que você quer hoje? Né? Então, assim, o que você pediria, o que eu pediria para o Senhor se ele aparecesse hoje? E aí eu gostaria que você lesse comigo 1 Reis, o capítulo 3, vamos ler do versículo 7 até o versículo 14.
que é quando o Salomão faz o pedido, né? Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei teus dias. E aí o que é interessante aqui, então assim, se a gente pega o versículo 7, então Salomão, ele falou ali que ele não passava de uma criança, que ele não sabia como se conduzir. Esse não saber se conduzir, ele reconheceu que ele era uma criança. Então, Salomão ali, ele foi humilde para falar para Deus: olha Deus, seu povo é muito grande, esse povo que o Senhor elegeu, e eu estou assumindo o trono de Davi, o trono do meu pai, eu não passo de uma criança, como que eu vou conduzir esse povo? Eu não sei nem eu me conduzir, como que eu vou conduzir esse povo? Então me dá sabedoria, me dá um coração ali que eu consiga conduzir esse povo, né? E Deus se agradou desse pedido e Deus fez conforme ele pediu, né? E lá no versículo 8, ele se coloca como o quê? Mais um indício ali de ser humilde. Ele se coloca como servo de Deus. Ele não se colocou como rei, né? Eu sou o rei. Não, eu sou servo de Deus. Então, antes de ser rei, Salomão é o quê? Ele é servo do Senhor. Então lembra ali quando nós lemos que a humildade precede a honra? Então antes de você querer ser, né, um rei, alguém que ali que Deus quis, né, elevar, alguma posição que Deus quis te colocar, não importa o que você faz, a posição que você ocupa, um cargo que você tenha, não importa a importância ou a relevância. Antes a gente tem que ser servo, antes é servir ao Senhor. Isso que é a humildade, é reconhecer que não é o que você é, né? Não é o que você tem, não é o que você sabe, mas ali se colocar diante do Senhor como servo. E ele fez isso, Salomão fez isso. E ele pediu a Deus um coração compreensivo para julgar o povo. Ele pediu prudência para discernir o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo, né? Ele não sabia nem se conduzir, como que ele ia conduzir este povo, julgar este povo? E Deus se agradou disso. E por Salomão não ter pedido o que talvez até eu ou você pediria, né? Longevidade, riqueza, morte de inimigo, né? Numa posição de rei. Mas ele pediu esse entendimento. Então Deus concedeu, além do entendimento ali, além da sabedoria, além daquela prudência para discernir o bem e o mal, Deus acrescentou todas as outras coisas. Mas aí no versículo 14... o que Deus fala? Se andares. Que esse se andares agora possa ecoar assim no seu ouvido e você comece a refletir. Então, se você é sábio, né, se você tem buscado no Senhor, se você tem se colocado humildemente para o Senhor, e se andares, né, o quanto nós temos andado ali no caminho do Senhor. E nessa meditação de sabedoria, o Espírito Santo ele abriu os meus olhos, né, o entendimento ali para algo que eu não havia notado antes. E eu até achei que na hora que eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui lá, corri na Bíblia, peguei para poder ler e ver se realmente aquilo que tinha vindo assim, né, no meu entendimento ali no pensamento, se estava correto.
E Salomão, tudo que ele pediu foi para quê? Para governar o povo, né? Só que antes dele pedir para governar o povo, ele mesmo reconhece o quê? Que ele não sabia se conduzir. Eu não sei me conduzir, mas eu preciso governar o povo. Então ali ele não pediu para ele: Senhor, eu preciso de sabedoria, inclusive para minha vida. Então, quantas vezes a gente se coloca nessa posição de querer ajudar o outro, de querer fazer pelo outro, até mesmo de servir o Senhor, e na nossa própria vida a gente não tem um entendimento, não tem a sabedoria, ou não tem um coração ali prudente para discernir o bem e o mal para a nossa própria vida. Não que a gente esteja fazendo algo de errado, mas a gente não tem a sabedoria para discernir aquilo que é bom ou que é mal para a nossa própria vida. Muitas vezes a gente consegue até mesmo dar conselho, a gente tem sabedoria para o outro. Como Salomão ali falou, né? Eu quero sabedoria para o povo, mas ele não pediu ali para ele sabia que ele não sabia se conduzir. Então que também seja o momento de refletir o quanto da sua vida você sabe, busca aprender para conduzir o outro e o como você tem conduzido a sua vida. Se você está tendo um coração prudente para discernir o que é bom e o que é mal, não só para o outro, mas também para você mesmo. E aí, se a gente correr ali, 1 Reis 4 e for adiante, vai falar, né? Ele tinha tanta sabedoria que muitos vinham até Salomão para ouvi-lo. Então vinham os reis mandavam outras pessoas, e Salomão tinha muita sabedoria, né? Os provérbios, né? Quanto ensinamento, né? Então a maioria dos provérbios é de Salomão, né? Eclesiastes, né? É de Salomão. Então, assim, se você lê Eclesiastes, se você lê Provérbios, assim, transborda de sabedoria, transborda de instrução. Tem coisas de ditados populares, você fala, nossa, tá aqui na Bíblia. E tá, porque, assim, Salomão deixou muita sabedoria, muita instrução. Realmente ele instruía o povo. E aí, se a gente pegar ali também, 1 Reis 8, ali até até separei aqui o versículo 27, do 27 ao 30, né? Salomão foi o rei que construiu o templo para o Senhor. E só que Salomão ele tinha consciência de que o templo não seguraria, não prenderia a Deus. Deixa eu pegar aqui esse versículo, 1 Reis 8. Então vamos lá, no versículo 27, eu separei do 27 ao 30 aqui. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. E aqui eu faço um parêntese, porque realmente Salomão ele construiu, mas ele tinha essa consciência de que templo nenhum feito por mãos humanas poderia segurar ou prender a Deus. Mas o que ele coloca aqui diante de nós? Qual foi a súplica dele ao Senhor? Que os olhos do Senhor estariam naquele lugar para ouvir e para perdoar o povo. E esse parênteses é assim, o quão realmente é importante congregar com os irmãos, como é importante nós termos realmente um lugar para ir. Mais uma vez, o mês passado eu falei sobre isso, retrasado eu falei sobre isso. Então, assim, mais uma vez da importância de realmente buscar o Senhor, né? Que os olhos do Senhor estão abertos noite e dia e o Senhor ouve as orações. Então, quando abrimos nossa vida para Jesus, Ele entra, faz morada. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Realmente, nós somos isso. Só que isso não tira a importância de congregar. E até mesmo Jesus falou em Mateus 18, 20, né? Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali estarei presente, disse Jesus. Então a importância de se reunir, de estar junto, de congregar. Então fica mais esse parênteses aí, mas vamos voltar lá para Salomão.
Então, pois bem, Salomão lá, ele tinha muita sabedoria para governar o povo e para se conduzir. Como será que Salomão conduziu a própria vida? Eu acho que faltou um pouquinho ali, né? Vamos ver? Depois você pega a Primeira Reis, Eclesiastes, mas dá uma acompanhada aí nessa parte de Primeira Salomão, e é muito, tem gente que quer assistir um monte de filme, né, que é emocionante, mas assim, ler a palavra de Deus, se você lê Primeira Reis, você fala, uau, tem muita emoção. Você não precisa nem de filme, você começa a ler aqui, você fala, gente, quanta coisa, você quer ir lendo, lendo, lendo para ver como que vai ser o final. É um barato isso. E Salomão, ele teve 1.000 mulheres. Amou mulheres estrangeiras de nações que o Senhor havia falado para os filhos de Israel. Não caseis com elas, nem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir seus deuses. Então essa instrução havia para o povo de Israel. E Salomão, tão sábio, teve lá 1.000 mulheres. E esse mesmo Salomão que temia o Senhor, que amava como nós lemos, que seguia os preceitos de Deus. Então agora vamos pular lá para o capítulo 11, continua, tá? 1 Reis, capítulo 11, vamos lá para o verso 4, fala assim: sendo já velho, olha isso, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. A observação, sendo já velho. Lembra lá no comecinho? Não é a idade, né? A idade muitas vezes pode nos dar realmente conhecimento, mas a sabedoria de Deus, né, não tá na idade, ela tá no temor. Então, quando ali ele deixou seu coração ser pervertido, corrompido, o que aconteceu? O que aconteceu com o temor, né, de Salomão? E ele aplicou a sabedoria para ensinar, para julgar o povo, para conduzir o povo, porém ele não teve sabedoria para si, né? E aí aquela coisa do pedido dele, ele pediu para o povo, mas ele não pediu para si próprio, né? Ele pediu para governar o povo, mas ele mesmo não sabia e continuou sem saber como se conduzir, como se guiar. Então, assim, será que foi por esse motivo que o próprio Salomão diferenciou lá quando a gente leu a sabedoria do conhecimento e da felicidade? Né? Será que foi por esse motivo que Salomão falou para não se apropriar, não se apoiar no nosso próprio entendimento lá em Provérbios 3:5, né? Para a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento? Então, quando lá no início nós lemos Jó, que eu falei que não era a idade, que precisamos diferenciar a sabedoria de Deus da sabedoria do homem, é porque muitos estão tropeçando e colocando tudo na mesma mala, então na mesma bagagem ali, mistura tudo, né? Mistura o entendimento do homem com aquilo que é de Deus e vai fazendo uma mistura, uma miscelânea toda e vira uma bagunça, né? Introduz aquilo que é do homem na palavra e também tira aquilo que convém da palavra e introduz ali naquilo que é do homem, né? E vemos muito engano que o próprio homem tem feito da palavra, do uso da palavra e aplicação da palavra de Deus de forma até mesmo, da forma incorreta. E Salomão, na sua velhice, né, em idade avançada, ele deixou o temor, ele deixou o quê? A humildade. Então, nesse momento, ele deixou de ser servo, ele se colocou como rei. Ele deixou a humildade, veio a soberba. Então o coração dele ali foi pervertido, então ele adorou outros deuses. E aí a gente pensa assim, porque Deus tem tantas coisas, a gente tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, né? E na palavra de Deus tem tanta instrução, fala tanta coisa. E Deus não havia instruído? Não casar com ninguém, né? Mulher estrangeira, nem vocês com elas, nem elas convosco, para o coração se perverter. Então Deus já sabe de todas as coisas, né? E por que ele não seguiu aquilo? Então, se ele tivesse seguido aquilo,
ele teria conquistado muito mais coisas do que ele conquistou. E aí eu pergunto, né? Pergunto para mim mesma, perguntei para mim mesma, né? E será que nós estamos permitindo que uma ou mil coisas deste mundo esteja pervertendo ou perverta o nosso coração? E aí vamos refletindo, né? O que aconteceu com o temor de Salomão? Como está o nosso temor? Né, daquilo que está à nossa volta, daquilo que está próximo, eram mulheres, as mulheres dele estavam ali. Então, assim, não é aquilo que está tão longe da gente, aquilo que está próximo muitas vezes pode fazer, a gente nem percebe, pode nos fazer tropeçar, desviar da palavra de Deus, desviar, né, do ensinamento do Senhor. E por ser próximo, são coisas sutis, né? Então, será que tem coisas que estão corrompendo o nosso coração? Ou tem chance de fazer isso? Então a gente tem que estar atento, né? Que esse ensinamento aqui, nada na Bíblia é por acaso. Se esse tropeço tá aqui de Salomão, é para quê? É pra gente poder falar, esse Salomão, não, é pra falar, eu, Magali, você fala o seu nome, você se coloca. É pra gente aprender com esse erro de Salomão, não para repetir o erro de Salomão, ou nem aprender com o erro de Salomão, né? E é para isso que serve a palavra, ou para nos corrigir, ou para não nos deixar tropeçar. E para isso a gente tem que sondar o nosso coração, sondar o nosso pensamento. Nós temos que estar sempre atentos, independente da idade, porque mesmo na velhice, a gente pode tropeçar, a gente pode cair. E lá em Tiago 3, ele fala das diferenças, né? A sabedoria de Deus, a sabedoria do homem. E aí eu quero ler com vocês Tiago 3. Então, Tiago 3, vamos ler do 13 ao 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vossos corações inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora, o último versículo, o versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria do homem é a busca de cada um para mostrar quem sabe mais. É um jogo de vaidades, é um jogo de poder, né? É o egocentrismo falando mais alto, né? É o universo convergido em mim, é Deus convergido em mim e não o contrário, eu convergido ao Criador, né? Não há humildade, não há temor, não há submissão a Deus, né? Onde há apenas, tá? Estou falando apenas a sabedoria, porque nós temos a inteligência, a sabedoria que Deus nos constituiu, seres racionais e inteligentes. Então, onde há apenas a sabedoria humana, existe contenda, existe confusão, existe orgulho, soberba, existe divisão. Acaba sendo o quê? O egoísmo, porque a pessoa só pensa em si, só pensa nela mesma. E a sabedoria de Deus, ela é completamente diferente. Primeiro que ela é pura, ela é sem mistura de nada, né? Então não há mistura, não adianta querer pegar uma sabedoria do mundo e colocar aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é sem mistura nenhuma. É o homem que inspirou, é Deus que inspirou o homem, então assim, ela vem diretamente do Senhor. E a sabedoria, então, ela é pura, sem mistura de nada, ela é pacífica, é para trazer paz, ela é com misericórdia, ela é imparcial, ela não é partidarista, ela é imparcial, não faz acepção de pessoas, né? E a sabedoria de Deus, porque Deus ele é coletivo, né? É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Então tudo que Deus faz, ele não faz para um, né? Não é, ele faz para todos. Então, você se ama, qual é o mandamento?
né? Amar o próximo como a si mesmo. Então não fala assim, ó, você só se ama. Não. Ama o próximo como você se ama. Então Deus, ele é um Deus o quê? Ele é um Deus coletivo. Ele não é um Deus individual. Então não é para mim, é para o coletivo, né? Então não é o egocentrismo, não. É para sair de mim para o outro, não para convergir tudo em mim, mas é para sair de dentro para fora para o outro. Eu me amo, eu amo o próximo. E a sabedoria do homem não, ela é cada vez o que mais egoísta, ela é cada vez mais parcial, ela é cada vez mais partidária e ela é cada vez cheio de mistura e muitas vezes tem até mistura da palavra de Deus e a palavra de Deus ela não é misturada, ela é pura, ela é pura. Por isso que a gente tem que buscar no Senhor, na palavra de Deus, né? E essa sabedoria de Deus que nós acabamos de ler só é possível ser alcançada com humildade, com temor, reconhecer que Ele é a fonte inesgotável de sabedoria, que Ele é Deus Criador. E a palavra diz que tudo que foi criado com entendimento, né? E é fácil de a gente observar na criação, né? Você observar na criação, você pode observar desde na beleza de uma flor, você pode observar na complexidade da galáxia, você pode observar que tudo para respiração, tudo para a vida, é tudo um equilíbrio, é tudo tão perfeito, é tudo uma coisa tão ligada ali na outra, a composição do nosso corpo, a nossa respiração, a nossa vida celular, então tudo que a célula precisa, gente, é tão perfeito que homem nenhum jamais poderia criar essas coisas, homem nenhum jamais criou, né? Não há nada novo debaixo desse céu, homem não criou, não tem nada criado, na criação não há nada, na natureza não há nada criado pelo homem, né? O homem extrai da criação para fazer algo, mas o homem não criou nada novo debaixo desse sol. Nada novo há na criação. Se você pegar uma espécie de planta, não há uma espécie nova. O homem pode até diferenciar, misturar uma semente com a outra, mas ele não pode, por si só, criar algo. E o homem muitas vezes busca fazer algo, fazer coisas sem ter a humildade de reconhecer. A criação é perfeita, Deus criou tudo perfeito e Deus criou tudo com entendimento, diz a palavra. Se a gente pegar Jeremias 10:12, Jeremias 10:12 diz: Ele fez a terra pelo seu poder, Ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria e estendeu os céus pelo seu discernimento. E é por isso que a criação nos fala tanto, ou a natureza, que a criação fala tanto conosco, né? Nos ensina tanto sobre a vida. E essa perfeição que vemos na criação, todo esse equilíbrio, tudo é pacífico na criação. O homem é a inteligência humana que tira a paz, né? Então, assim, Deus criou tudo perfeito, vem o homem com a poluição. Então, se você começar a ver paralelos daquilo que Deus criou, daquilo que o homem tem criado, você vai ver que a criação do Senhor é pura. Não é para o coletivo. O homem cria coisas para si, então cada país vai fazer aquilo que é bom para si, né? O homem vai fazer aquilo que é bom para si, cada área, cada profissão vai fazer aquilo que é bom para si. E Deus fez o quê? Aquilo que é para o coletivo. Então, em Deus a pureza, em Deus a imparcialidade. E nós, né? Por que muitas vezes então nós queremos de outra fonte, senão dessa fonte inesgotável que é o Senhor? Né? Será que nós somos sábios verdadeiramente? Será que sabemos como nos conduzir? Ou será que mesmo com idade, com experiência, com inteligência, com diplomas, com estudo, será que ainda somos como crianças lá como Salomão assumiu o trono, que não sabe se conduzir? É o que nós temos feito com essa vida que o Senhor nos deu? O que nós temos feito? E não é que a gente não tem que estudar, que aprender, e não é nada disso, e é sim para a gente ser o melhor profissional, então que você seja o melhor profissional que você escolheu, que eu seja o melhor profissional que eu escolhi para ser, mas o que tem que ficar claro é que a gente não tem que apoiar no nosso próprio entendimento, a gente tem que se apoiar na sabedoria que vem do Senhor.
E Ele nos criou inteligentes, racionais, Ele não criou um ser humano zumbi. Ele não nos fez um bonequinho ali. Não, Ele nos fez sim, pensantes. Só que a gente precisa associar não, alinhar a inteligência que Ele nos deu com a sabedoria dele. Colocar a nossa inteligência, a nossa razão sob a luz do Evangelho de Cristo. Submeter a nossa inteligência à sabedoria de Deus, porque aí sim a gente vai ter a inteligência do homem com a sabedoria de Deus em nossas vidas. E lá em 1 Coríntios 1, de 21 a 25, fala que Jesus é o poder e sabedoria de Deus manifesto, a loucura sábia de Deus que nos dá salvação e vida eterna. Hoje eu, Magali, não tenho o mesmo entendimento da palavra que eu tinha 9, 10 anos atrás. E eu espero em Cristo que daqui 9, 10 anos eu não esteja só com a sabedoria de Deus que eu tenho hoje. Mas para isso o que a Magali precisa? Continuar, perseverar, permanecer nos preceitos do Senhor. Né? Eu não posso parar, ou eu também não posso simplesmente achar que eu já sei o suficiente e deixar o temor e a humildade de buscar de lado. Eu não posso me apoiar no meu próprio entendimento. Não, a gente tem que se apoiar mesmo, tá sempre ali buscando e sempre se submeter. Não pode chegar um tempo da nossa vida e falar assim, não, agora eu sou rei, eu vou me colocar como rei. Não, tem que se colocar sempre como servo, independente da sabedoria que você já tenha. E para isso a gente tem que continuar e perseverar. Isso é para mim, isso é para você, isso é para todos. E 1 Coríntios 10, 12 diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mais uma vez relacionado também à idade. Você já atingiu um nível de sabedoria, de busca no Senhor, não quer dizer que não vai acontecer nada. Olha o exemplo de Salomão. Na sua velhice, ele teve o coração pervertido por suas esposas, perdeu o temor e começou a adorar outros deuses. E no versículo 23 do 1 Coríntios 10, fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas vão edificar. Vão edificar a minha vida, vão edificar a sua vida. E aí entra o livre-arbítrio, né? Tudo é lícito, mas o que você quer para a sua vida? E se você busca no Senhor, da sabedoria do Senhor, Ele vai conduzir, seu coração vai saber discernir entre o bom e aquilo que é bom e aquilo que é mal, para a sua vida e para a vida dos outros. E eu gosto muito de 1 Coríntios 3, hoje tem bastante, vocês vão dando pausa aí, depois vão procurando na Bíblia de vocês, que vale a pena fazer esse panorama aqui em sabedoria. Tem muitos mais versículos que eu não peguei, porque se você for pegar assim, tem muitos versículos que falam sobre sabedoria. E esse aqui não fala sobre sabedoria, mas eu gosto muito. E é o 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Nós já lemos algumas vezes aqui nos encontros, né? E 1 Coríntios 13, o versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então hoje nós vemos sombriamente uma sombra. Hoje, se a gente for aplicar esse versículo na sabedoria, que nós estamos falando sobre sabedoria, então hoje a nossa busca pelo Senhor, a nossa busca de entendimento acerca da palavra, então a gente sabe é uma coisa sombria, um reflexo, é uma sombra, não é algo nítido ou perfeito, né? Hoje é um vislumbre de que um dia então veremos face a face. Então agora eu te convido assim, feche os seus olhos, imagina um espelho, coloca um espelho na sua frente, assim, imagina um espelho na sua frente e você se vendo nesse espelho. Então você tá vendo como você é. Agora, continua pensando, agora você vai tirar esse espelho da sua frente e você vai se deparar com Jesus. Então hoje você está vendo um vislumbre do que um dia você vai ver na eternidade, do que um dia você vai ver face a face. E é com temor e é com humildade que a gente alcança essa sabedoria para continuar vivendo aqui e alcançar um dia a face do Senhor.
de um dia estar com Ele na eternidade, sim, face a face, e almejar, ter esse desejo, né? Querer conhecer como eu sou conhecido, querer conhecer o Senhor como Ele me conhece. E qual é a única forma de conhecer o Senhor? Se não dedicar tempo, se não buscar, se não se relacionar em oração. Ele nos conhece antes, né, da fundação do mundo, antes de estarmos no ventre de nossas mães. Ele nos formou no ventre de nossas mães, Ele nos conheceu substância ainda informe, ainda sem forma, quando nós não éramos nem embrião e nem mesmo um feto, nem um bebê nascido. Ele nos conhecia. Ele conhece o nosso caminhar, o nosso assentar, o nosso levantar. Se você ler o Salmo, né, 139, é maravilhoso tudo que Deus fala, né, ali a nosso respeito, quanto Ele nos conhece. A palavra diz que Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E nosso Pai, Ele nos conhece no nosso mais íntimo. E o quanto nós temos adquirido desse Pai, o quanto nós temos buscado desse Pai. Muitas vezes nós só queremos o quê? As mãos estendidas dele. Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero a cura, eu quero a provisão. Mas e conhecer como eu sou conhecido? E ter essa sabedoria. E é essa sabedoria que vai nos fazer vencer. É essa sabedoria que vai prolongar os nossos dias, que vai nos ensinar a discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E conhecer o Senhor de forma íntima, de forma profunda. Então, que essa palavra de hoje possa gerar esse desejo, que você possa almejar conhecer o Senhor como você é conhecido. Buscar a sabedoria que há no Senhor e não somente a sabedoria que tem, né, no mundo do mundo, mesmo que seja lícito, né? Muitas vezes nós procuramos em filmes, em livros, e sim, tem coisas lícitas e boas, mas nem tudo vai nos edificar. E às vezes aquilo mais básico que está na nossa cabeceira, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela pode estar ficando de lado, e é onde está a instrução. E eu te convido para ler a palavra do Senhor, pesquisar, ler assim todos os versículos que foram colocados, que o Espírito Santo possa também trazer outras coisas acerca da sabedoria para a sua vida. E para finalizar, eu quero ler junto com você Provérbio 2, do capítulo 1 ao capítulo 11. Esse Provérbio 2 ele é muito precioso, ele fala sobre a excelência, né, da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, então agora é Deus falando com você, leia, Deus está falando com você. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. É isso que a sabedoria do Senhor faz com nossa vida. Então nos dá o bom siso, ali o bom senso, a equidade, o equilíbrio para nos guardar. Então fala aqui que que a sabedoria do Senhor nos guarda, mas para isso ela precisa o quê? Entrar no nosso coração. E para entrar no nosso coração é a decisão de buscar a sabedoria que vem do alto. Sim, o Senhor nos deu e nos dá inteligência, mas mais do que inteligência, mais daquilo que nós precisamos para viver neste mundo, né, as coisas profissionais dessa vida, nós precisamos da sabedoria do Senhor para, assim, as nossas vidas serem conduzidas
serem conduzidas da forma que Ele quer, da forma que Ele planejou. E o que Ele planejou é sempre muito melhor daquilo que a gente planejou. Aquilo que Ele tem para nós é sempre muito melhor do que aquilo que a gente pensa que é bom. Então que essa palavra possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha, que a gente possa perseverar e continuar buscando a sabedoria do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E agora o louvor que vocês vão ouvir fala desse Deus soberano, desse Deus tremendo, mas que também Ele está olhando por nós. E hoje, em especial, tem a pastora Fúvia, que está acompanhou as meninas na filmagem, e tá uma bênção. Então que Deus abençoe e continue edificando sua vida.